Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro, mais uma gravação sobre o nosso plano de estudos tutorado número 3. Vamos lá, queridos alunos? Vamos lá, vamos encontrar o nosso PET. Compartilhar o nosso PET. Bom, o PET da semana vai falar sobre a urbanização e a segregação socioespacial do Brasil. Bom, queridos estudantes, nós sabemos que vimos em outras unidades que a urbanização moderna, ela acontece devido à rápida industrialização que se dá primeiro na Inglaterra do século XVIII, logo depois no restante da Europa Ocidental, são os efeitos da primeira Revolução Industrial. A palavra proletariado tem a ver com prole e começa justamente a surgir essa ideia de proletariado, ou seja, os trabalhadores, e os donos dos meios de produção, que seriam os donos das grandes indústrias, tá? E proletariado tem a ver com prole, ou seja, com reprodução humana. Marx usa o termo para se referir à classe trabalhadora que se forma com o surgimento do sistema das fábricas, tá? E justamente esse sistema das fábricas, a Revolução Industrial, ela proporciona péssimas condições de trabalho e justamente gerava baixa expectativa de vida dos trabalhadores. A reprodução da classe trabalhadora, da força de trabalho, era, assim, portanto, indispensável, tá? Mas, se não havia fábricas antes da Revolução Industrial, onde estavam esses trabalhadores? No meio rural. Eles eram camponeses, tá? Eles trabalhavam para os grandes proprietários de terra e para si mesmos em suas terras comunais. Joia? Mas depois, com a industrialização, começou a haver o quê? O êxodo rural, a saída do campo para as cidades para trabalhar nas indústrias. E sendo assim, há uma influência muito grande da capitalização, da modernização dessa agricultura e justamente em decorrência da industrialização. E sendo assim, essa acelerada e desordenada urbanização é marcada pela miséria, violência e alcoolismo. Paradoxalmente, a sobrevivência era o que atraía os trabalhadores até elas, né, até as cidades. E o processo de industrialização também ocorreu no nosso país, tá? E tem algumas semelhanças com as características da Revolução Industrial. Temos, por exemplo, a Era Vargas, que é quando que a industrialização se consolida no nosso país. Em história, vocês devem ter visto que a Era Vargas durou de 1930 a 1945, e é nesse período que o governo investe pesado na instalação de indústrias de transformação, nos setores da siderurgia, petróleo, petroquímica, hidrelétricas e mineração de ferro. Com isso, a partir dos anos 1950, o êxodo rural se intensifica de maneira vertiginosa. As pessoas passam a deixar suas localidades no interior rumo às nascentes capitais industriais do país. Notável nesse período é o fluxo migratório do interior do Nordeste para as capitais do Sudeste. Aí sim, pessoal, com o aumento do número de empregos nas indústrias, justamente com as desigualdades sociais, as populações vão se estabelecendo cada vez mais nas cidades e muitas vezes não têm condições de custear casas nessas cidades grandes, elas acabam ocupando o quê? As periferias, tá? E de forma bem geral foi assim que se formaram as atuais periferias urbanas brasileiras. É comum vermos favelas, aglomerações, logo ao lado de bairros de classe média ou alta, ou bairros luxuosos. E são locais em que há uma dificuldade de mobilidade urbana pela falta de transportes públicos adequados que ligam o centro às periferias. E é também outro fator que explica a existência dessas comunidades no centro das cidades. Em outros casos, pode ocorrer que a comunidade periférica se instalou antes da cidade a engolir com seu rápido crescimento, tá? Sendo assim, atualmente nós podemos dizer que há um crescimento dessa população. E, para transformar essa realidade das periferias, essa realidade de miserabilidade, muitas vezes, de desigualdades sociais, associações começam a surgir, como associações de moradores, movimentos sociais,
tá? Que justamente visam reivindicar direitos e serviços básicos a essa população, como moradia, saneamento, asfalto, escolas, postos de saúde, quadras esportivas, enfim, justamente porque são direitos que são inerentes à condição de cidadania das pessoas, que buscam cada vez mais pela participação política, pela participação nas decisões que afetam diretamente a vida das comunidades. Joia? E sendo assim, as grandes, né, os grandes espaçamentos urbanos, eles sofrem com essa segregação socioespacial, tá? Ou seja, as disparidades são muito grandes. Além de uma distância física do centro a essas periferias, existe também uma distância social, ou seja, uma ampliação dessas desigualdades sociais, onde muitas dessas pessoas que vivem em periferias, elas não encontram oportunidades de trabalho, lazer e educação, né? Essa segregação espacial, ela ocorre e gera cada vez mais um abismo que justamente faz com que cresçam as desigualdades, com que se acentuem as diferenças, certo? Então, sendo assim, é necessário que nós tenhamos um sentimento de empatia e busquemos fortalecer, né, e dar apoio a esses movimentos sociais, porque ao papel desses movimentos sociais que requerem, né, que solicitam e pleiteiam melhores condições de vida para os habitantes das periferias, por exemplo, para grupos vulneráveis. Então, é necessário que nós tenhamos, né, esse sentimento de empatia e saibamos ouvir esses movimentos sociais. A joia? A segregação entre os grupos sociais no espaço da cidade impede que eles interajam, que eles conheçam as visões de mundo e as condições de vida uns dos outros. Essa falta de interação dificulta um sentimento de empatia e o fortalecimento de uma geração de cidadãos críticos das desigualdades e dispostos a combatê-las. Então, é necessário que nós tenhamos nosso papel como cidadãos ativos na nossa coletividade e justamente olhemos esses indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade. Certo, queridos alunos? Bom, qual é o exercício do nosso PET? Vamos lá. Exercício número 1. Exercício número 1. A favelização é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada cidade ou local. Trata-se de um problema social, pois tais moradias constituem-se a partir de contradições econômicas, históricas e sociais, o que resulta na formação de casas sem planejamento mínimo, oriundas de invasões e ocupações irregulares. O processo de favelização das cidades ocorre especialmente em virtude da urbanização desordenada e do processo de industrialização. Exercício número 2. Leia a letra da seguinte canção. No balanço do balaio, saculejo, saculejo, saculejo. Ai, me dá um sono, eu pego meu balaio lá para a Zona Norte. Com mais de 1 hora estou chegando lá. E o meu único meio de transporte, com sorte, eu consigo até sentar. É gente que entra, é sinal, é malandro na porta que se segura, que sai sem pagar, na cara de pau, moleque na traseira que dependura, balaio que arranca, mas não vai. Diga lá, seu motor, quer que eu vá a pé? É balaio que balança, mas não cai. Não me empurra? Não pisa no meu pé. Ah, seria tão bom se eu morasse no São Bento, no Chavassi, no Anchieta ou no Sion. Na linguagem corrente dos moradores de Belo Horizonte, a cidade possui 2 conhecidos polos, a região centro-sul, dos bairros nobres, e a região norte, dos bairros mais populares. Na canção acima, é possível identificar os seguintes aspectos problemáticos da realidade urbana moderna. Quais são esses aspectos? A industrialização, o êxodo rural e o desenvolvimento urbano. Exercício número 3. A paisagem de uma metrópole brasileira, considerando a imagem, assinale a alternativa correta. Essa é a paisagem de uma metrópole brasileira, tá? Vocês percebem, conseguem ver as disparidades. De um lado, condomínios luxuosos, do outro lado, a periferia. Pois bem, qual é a alternativa correta? A alternativa C. A concentração da riqueza permite que uma pequena parcela da sociedade consiga viver em condomínios fechados de alto padrão, que são fortificados por aparatos de segurança
e justamente aprofundam a fragmentação do espaço urbano. Certo, queridos alunos? Bom, essa foi a atividade da semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nos